Ei, você, quer saber sobre dinheiro na igreja? Você que já ouviu alguém dizer, Deus não precisa do meu dinheiro, ou até pensou, dízimo é coisa do Antigo Testamento. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu não vou te pedir dinheiro, hoje eu vou te mostrar porque Deus fala tanto sobre dinheiro. Porque o dízimo atravessa toda a Bíblia, e porque o problema nunca foi o dinheiro, mas quem governa o seu coração. Dízimo significa literalmente a 10ª parte. Não é uma quantia aleatória. Não é porcentagem inventada pela igreja. É um princípio de aliança, de reconhecimento de governo. Oferta é aquilo que vai além do dízimo. Ela nasce da gratidão, da generosidade e da sensibilidade espiritual. Oferta alçada é uma oferta específica, separada para um propósito santo, erguida diante de Deus como expressão de honra, entrega e compromisso, para comprar um terreno, comprar algo para a igreja. Dízimo fala de aliança, oferta fala de amor e oferta alçada fala de fé. O dízimo, ele é antes da lei. O dízimo não nasceu na lei. Ele nasce antes como uma revelação espiritual. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Gênesis 14, versos 18 ao 20 vai dizer assim, ó. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Ele abençoou Abrão, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou os seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque o dízimo de tudo o que havia recuperado. Abrão não foi obrigado, ele reconheceu a autoridade espiritual. Melquisedeque não é apenas um homem, ele é um tipo de Cristo. Rei, sacerdote, sem genealogia descrita, eterno em sua função. O dízimo aqui não é imposto, é reconhecimento de governo. Isaac é o princípio da semente. Gênesis 26, 12. Quando Isaac plantou suas sementes naquele ano, colheu 100 vezes mais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac entende algo poderoso. Quem vive de promessa honra o Deus da promessa. A colheita não nasce apenas do esforço, mas da aliança com Deus. Jacó é o dízimo como voto. Em Gênesis capítulo 28, verso 22. Esta coluna que levantarei será um lugar para adorar a Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó não negocia com Deus, ele responde à revelação. O dízimo nasce como voto, não como algo imposto. Na lei, existe função, ordem e justiça. Deus organiza aquilo que já existia como princípio. O dízimo sustentava o sacerdócio, o culto, o cuidado com órfãos, viúvas e estrangeiros, a manutenção da casa de Deus. Levítico capítulo 27, verso 30. 1/10 de tudo que a terra produz, seja grãos ou fruto das árvores, pertence ao Senhor e deve ser separado para ele como santo. Em Números capítulo 18, verso 21. Doa aos levitas todos os dízimos de Israel, como herança em troca do serviço que realizam na tenda do encontro. Em Malaquias capítulo 3, verso 8 ao 10, Deus ele vem a chamar a atenção, do povo. Será que vocês estão roubando a Deus? E, contudo, vocês perguntam, como te roubamos? Em dízimos e ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição, pois a nação toda me rouba. Tragam todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam se não lhes abro as comportas dos céus e não derramo bênçãos grandes que nem terão espaço para guardá-las. O objetivo nunca foi enriquecer homens, mas manter viva a presença de Deus no meio do povo. Veja que aqui, queridos, Deus fala, faça prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, também nós temos o princípio das primícias. Olha só, a palavra hebraica para primícias é bikurim.
ela significa o primeiro, o melhor, o princípio de tudo. Reshit, princípios, premissas não falam de valor, falam de prioridade. Em Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10 vai dizer: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de suas colheitas. Então os seus celeiros se encherão e os seus tonéis transbordarão de vinho. Em Êxodo 23, 19, tragam o melhor da primeira colheita de sua terra à casa do Senhor seu Deus. Em Deuteronômio 26, 10. Agora, traga os primeiros frutos das colheitas que o Senhor me deu. Quem entrega primícias está dizendo: Deus, o Senhor vem primeiro. Na Nova Aliança, nós temos Melquisedeque, lá do Antigo Testamento, apontando para Cristo. Em Hebreus capítulo 7, do versos 1 ao 3, esse Melquisedeque era rei de Salém, sacerdócio do Deus Altíssimo. Quando Abraão voltava de derrotar os reis, Melquisedeque o encontrou e o abençoou. Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Não se menciona nem pai, nem mãe, nem genealogia, nem início, nem fim de sua vida. Assim, Melquisedeque se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Hebreus capítulo 7, verso 8. No sistema levítico, homens mortais recebem os dízimos, mas aqui, aquele que vive para sempre os recebe. Está falando de Jesus, querido. Mateus 23, 23. Vocês devem praticar essas coisas, a fé, a misericórdia e a justiça, sem negligenciar as mais importantes. Cristo não extingue o princípio do dízimo. Ele se torna o destinatário final da honra. E eu vou dar uma resposta aqui para os críticos. Não existe mais sacerdócio levítico? É verdade, não há mais sacerdócio levítico, mas há igreja, há corpo, há liderança instituída por Deus. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja merecem dupla honra, especialmente os que trabalham pregando e ensinando. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Não sabem que aqueles que servem no templo recebem sustento do templo? Da mesma forma, o Senhor ordenou que aqueles que anunciam as boas novas vivam do Evangelho. Hebreus capítulo 13, verso 17. Obedeçam aos seus líderes espirituais e façam o que eles dizem. O trabalho deles é cuidar da sua alma. Queridos, não é forçação de barra, é a palavra de Deus apontando para o princípio do dízimo. Hoje existe a necessidade do dízimo assim como antigamente. E há uma justíssima coerência da parte de Deus. Deus usa o dízimo porque ele é justo. Todos contribuem igualmente, independente da renda. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Lembrem-se, quem semeia pouco, colherá pouco, e quem semeia muito, colherá muito. Coríntios capítulo 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês deve separar uma quantia conforme a sua renda. Queridos, prestem atenção. Quando fala que aquele que semeia pouco também colherá pouco, olha só como Deus é coerente. Não está falando de quantidade. Ah, o que deu 1.000 vai ser mais abençoado do que aquele que deu 10. Não, querido. O princípio do dízimo ele é o mais justo possível. Porque aquele que ganha 10.000, ele vai dar R$ 1.000. Aquele que ganha R$ 500 vai dar R$ 50. Para Deus, o valor do dízimo deles é igual. É 10%. Não significa que o que está dando 1.000 e o que está dando 50 existe diferente de valor para Deus, não. Deus está entendendo o propósito, a primícia, o princípio do dízimo. Continua comigo nessa mensagem aqui para você entender algo profundo. Quantos versículos falam de dinheiro na Bíblia? Olha só, queridos, de forma geral, teólogos, estudiosos bíblicos concordam que a Bíblia possui cerca de 2.300 a 2.400 versículos que tratam direta ou indiretamente de dinheiro, riquezas, bens, posses, generosidade, avareza, justiça financeira, pobreza e provisão. Isso inclui leis, profetas, sabedoria, provérbios, eclesiastes, evangelhos e cartas apostólicas. E é o tema mais recorrente da Bíblia, depois do próprio caráter de Deus. E quantos versículos falam de salvação?
Queridos, olha só, aproximadamente 500 a 600 versículos falam sobre salvação, redenção, justificação, novo nascimento, vida eterna. Isso não diminui a importância da salvação, jamais, que ela é o centro do plano de Deus. Mas mostra que Deus ensinou muito mais sobre como lidamos com a vida, o coração e os recursos. Queridos, olha só, aproximadamente nós temos 2.300 versículos falando de dinheiros, bens e posses, e de 500 a 600 versículos falando sobre salvação. E esse tema, ele é muito relevante, é muito importante saber disso. Deus, ele se preocupa, sim, com as nossas finanças. E aqui nesse vídeo nós estamos falando de dízimo, sobre dinheiro na igreja. Olha só, nós temos mais ou menos 500 versículos falando sobre fé, 500 versículos falando sobre oração. Você vai ficar espantado agora que eu vou te falar. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno juntos nos evangelhos. E o que isso revela espiritualmente, pastor? Deus não precisa do nosso dinheiro, mas o dinheiro revela quem governa o seu coração. Por isso a Bíblia fala tanto dele. Jesus nunca tratou o dinheiro como neutro. Ele sempre tratou como termômetro espiritual. Onde está o seu tesouro? Ali também está o seu coração. Se a Bíblia fala 4 vezes mais sobre dinheiro do que de salvação, então ignorar esse tema não é maturidade espiritual, é fuga. Não é a igreja que inventou esse assunto, foi Deus quem colocou. Que eles entendam de uma vez por todas, o dízimo não é para homens, o dízimo é para Deus. É um princípio de honra. Honra é algo profundo, queridos, algo que você tem a mais alto, elevado nível, né, de reverência. Então, o dízimo não é para homens. Quem desvia, quem manipula, quem rouba, prestará contas a Deus. Romanos 14:12. Cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. 1 Pedro, capítulo 5, versos 2 e 3. Cuidem do rebanho de Deus, que está sob seus cuidados, não por ganância. Essa é a orientação de Deus para aqueles que lideram. Queridos, olha só, vou falar agora sobre o Deus desse século, Mamon. Mamon não é o dinheiro, Mamon é o espírito que governa através do dinheiro. Mateus capítulo 6, verso 24, vai dizer assim, ó, ninguém pode servir a 2 senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Colossenses capítulo 3, verso 5, a avareza é idolatria. Quem se recusa a obedecer não está economizando, está desobedecendo a Deus. Entenda, o dízimo nunca foi sobre dinheiro, sempre foi sobre quem governa o seu coração, quem governa a sua vida. Onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. Não é sobre enriquecer igrejas, é sobre formar discípulos livres de mamon. E quando o povo honra a Deus, Deus honra o povo. Queridos, que Deus possa transformar o seu modo de pensar sobre recursos financeiros dentro da igreja, que você possa entender de uma vez por todas que esse assunto é relevante. Se você está dentro de uma igreja e você não é dizimista, comece a pensar sobre isso. Ore a Deus para Ele te dar direção. Porque, queridos, por muitos anos da minha vida, da minha caminhada cristã, eu cheguei até a pregar contra o dízimo. E como eu estava errado, queridos, e como eu tenho sido próspero na presença de Deus, não apenas financeiramente, mas em todas as áreas da minha vida, na minha família, na minha saúde. Mesmo quando eu passo por lutas, eu vejo o propósito de Deus em cada uma delas. Que você possa deixar Deus governar, né, as suas finanças também.
Você entregou a sua vida para Jesus, mas você não entregou os seus bens, os seus recursos financeiros. Por causa de finanças, queridos, existem guerras. Por causa de finanças, pessoas têm deixado de se casar, feito contrato de união estável, para não dar direito umas às outras pessoas ali, ferindo princípios que Deus estabeleceu. Então, que você seja despertado por essa mensagem. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém, deixe seu comentário, se inscreva no canal, me ajude esse canal a crescer para que muitas pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Conteúdo gratuito, queridos. Eu sou o pastor Laio, sou pós-graduado em teologia e é uma honra falar com você. Deus abençoe sua vida.